Hola, hola. Bom dia, Tequet. Bueno, pues estamos aqui. Muito bem. Christian Strevel e Armando Halbinger. Nós somos do México e viemos aqui hoje para conversar sobre uma das questões mais importantes dentro do Windows Azure e as próximas tendências. Então vamos hoje conversar sobre como construir serviços para dispositivos que utilizem o Windows Azure. Espero que vocês gostem. Queremos também cumprimentar todos os amigos que estão nos assistindo online. Vamos então começar. Quem somos nós? Eu gostaria de lhes contar. O Christian vai se apresentar e depois eu. Começa você, Christian. Bom dia a todos. O meu nome é Christian Strevel. Eu trabalho na área de dispositivos móveis. Como o Armando disse, eu trabalho num partner da Microsoft. E olha, aqui vocês têm o meu Twitter, para depois continuarmos em contato ou para que me possam seguir. O Armando também é do México, mas ele é da Microsoft. Sim, exatamente. Nesse momento eu sou gerente de marketing de audiências no México e eu trabalho com os diferentes públicos de desenvolvedores, profissionais de TI e estudantes também dessa mesma área. É um prazer estar aqui com todos vocês. Trouxe também o meu endereço do Twitter para que vocês possam saber mais sobre tudo que nós estamos desenvolvendo lá no México. Então, já que já nos apresentamos, vamos então começar diretamente com a nossa sessão. Aqui vemos os objetivos para que vocês conheçam todas as vantagens que vocês terão ao utilizar computação na nuvem, especialmente ao criar aplicações para dispositivos. Vamos entender o potencial que isso tem e que vai nos permitir fazer coisas maiores, muito mais do que se utilizarmos apenas o telefone ou os dispositivos que temos atualmente. Em relação às ferramentas que podemos utilizar para o desenvolvimento dessas aplicações e serviços conectados na nuvem e que estejam disponíveis em dispositivos móveis, queremos enfocar mais os telefones móveis smart. Claro, há muitos modelos diferentes, mas vamos trabalhar hoje mais com os celulares mesmo, porque esse é o nosso tema. Aqui está a nossa agenda. O que nós vamos estar vendo na nossa agenda? Olha, quando queremos criar um aplicativo para dispositivos móveis ou celulares que estejam disponíveis na nuvem, nós devemos pensar em vários elementos. Então, aqui nós temos todo o ciclo de desenvolvimento, mas há alguns desafios específicos que nós vamos tentar discutir aqui hoje para que possamos aproveitar melhor a nuvem. Vamos conversar sobre armazenagem, que é um tema muito importante, especialmente porque o telefone celular não é, em geral, o dispositivo onde nós guardamos os nossos arquivos de fotos, multimídia. Depois, vamos falar sobre a identidade. Hoje em dia, com os celulares, há um problema muito grande. Por quê? Porque os celulares não surgiram como uma plataforma segura. Não necessariamente nós temos segurança para os dados da pessoa que utiliza o celular. Depois vamos falar sobre as notificações, que isso é muito interessante, porque mostra como usamos os recursos do celular e como otimizar as chamadas ao servidor e o retorno. E vamos contar-lhes um pouco também sobre as ferramentas. As caixas de ferramentas do Windows Azure são ferramentas que vão nos permitir sermos muito mais eficientes dentro da plataforma e poderemos ter aplicações com muito poucas linhas de código. Vamos então começar com uma introdução. A mensagem aqui é a seguinte: embora exista esse conceito de dispositivos diferentes, hoje vamos falar só sobre o celular. Por quê? Bom, primeiro temos que entender o impacto dos telefones. Ao pensar nas próximas gerações, pensem sobre os jovens ou as crianças hoje em dia. Qual é o primeiro computador de um jovem?
geral, é o celular. E isso se torna muito importante. Olha, hoje em dia, quando nós pensamos sobre os celulares, esse efeito que nós vimos há muitos anos em relação aos laptops, que hoje já não estão mais aumentando tanto a velocidade, mas os telefones justamente estão fazendo isso agora. Em relação aos celulares, todo ano a capacidade deles se duplica. E, claro, também o seu poder de processamento. Por isso, o celular se tornou uma plataforma importante. E vamos pensar sobre o impacto que os celulares têm em países como os nossos, México, Brasil. No México, hoje, tem 83 milhões de celulares. Além disso, se nós considerarmos o total de habitantes, são 110 milhões de habitantes, nós vemos então que a penetração do celular é enorme, 74%. E no Brasil? O Brasil tem hoje 175 milhões de celulares. População de 200 milhões de pessoas. Então, a penetração do celular aqui no Brasil é maior ainda do que no México. 85% aqui no Brasil. E o que é que isso indica? Indica que hoje o celular é o dispositivo que está nas mãos de mais pessoas. E é por isso que esta conferência falou justamente sobre o celular. Pois é uma grande oportunidade de negócio. Então, não só usar o celular, mas fazer desenvolvimento para os telefones celulares aproveitando os serviços da nuvem. Agora, claro, a nuvem pode ter diferentes tipos de serviços. E hoje o celular pode usar esses serviços e até alavancar esses serviços para consumir informações que estão na nuvem com uma experiência final do usuário muito melhor, muito mais rica. Agora, partindo de tudo isso, quando nós pensamos sobre essas duas grandes plataformas, então a nuvem e o celular, uma completa a outra. Ô, Christian, você não quer contar para nós um pouquinho sobre os atributos da nuvem? E aí depois eu conto os atributos do celular. Obrigada. A nuvem vive num lugar longínquo. Quando falamos de nuvem, estão falando de alguma coisa etérea, uma coisa que não é tangível para nós, mas ela existe e vocês podem usá-la. Ao contrário do telefone, que poderia ser um pouco diferente. Claro, o telefone hoje é geolocalizado, ou seja, no momento em que eu paro em algum lugar e ligo o telefone, praticamente todos podem saber onde estou. Isso não necessariamente depende de ter ou não GPS, mas através das próprias antenas da telefonia é possível triangular a informação e saber onde está a pessoa. E isso, então, permite que praticamente nós saibamos hoje em dia onde está cada pessoa que tem um desses dispositivos com todas as suas implicações. E se torna um complemento da nuvem, porque a nuvem está em todos os lugares. Outro ponto interessante é que os telefones têm um processamento ilimitado. Podem crescer em certo momento, de acordo com as nossas necessidades. Se você desenvolve uma aplicação na qual sempre utiliza 100 usuários, esse telefone pode ser ajustado elasticamente ao número de usuários. Isso pode ser usado de forma simultânea. A nuvem também pode se ajustar ao tamanho. E imaginem que vocês desenvolvem uma aplicação muito parecida ao Foursquare, que permite fazer o check-in. O Foursquare, quando chegam a algum lugar, fazem check-in, dizem que estão nesse lugar e então nos registra nesse lugar e nesse momento. Imagine que vocês vão a um concerto, não é a mesma coisa que fazer check-in num restaurante, 5 pessoas e 100 mil pessoas, digamos, no Rock in Rio. Então, a nuvem também tem escalabilidade, ao contrário do telefone. O telefone é limitado. Todos os anos aumenta seu poder de processamento, mas tem um limite. Isso depende do processador e das suas características.
Como disse o Christian, a nuvem se transforma nesse espaço ilimitado, porque tem milhares de servidores. E isso faz com que seja também um bom complemento. A nuvem também pode ser utilizada ao tempo inteiro. Digamos que sempre está ligada, ao contrário do telefone. Isso tudo depende do tempo da bateria do telefone. Como vocês sabem, as baterias são uma questão crítica quando falamos desses telefones inteligentes. Porque depende do número de serviços ativos. Isso também fez com que o consumidor algumas vezes tivesse medo de usar muito o seu telefone. Eu nem todos os dias vou ligar o Bluetooth ao mesmo tempo em que estou fazendo coisas pela internet, fazendo chamadas e tendo 5 ou 6 aplicações ao mesmo tempo, porque a minha bateria vai durar talvez um par de horas. E eu quero ter a oportunidade para fazer todas essas coisas. Bem, o telefone não é um dispositivo onde tudo possa ser armazenado, mas a nuvem é um lugar etéreo que pode existir dentro de muitos lugares, mas tem um armazenamento ilimitado. Se vocês tiram fotos, fazem vídeos com o telefone, vão perceber que em um determinado momento o telefone fica cheio. Acaba a memória. Ao contrário da nuvem, ela é enorme, o armazenamento é ilimitado e pode aumentar ainda mais, segundo as necessidades. É um bom recurso para as aplicações de dispositivos que exigem o uso de multimídia. Se falamos agora da conexão com a internet, através do telefone, é uma conexão intermitente. Eu quero ter acesso à internet, então eu devo fazer algumas ações específicas, eu não fico conectado o tempo inteiro. Isso também tem algumas implicações nesse momento. Depende de ter ou não um plano de dados associado e também do custo. Cada vez que eu uso um telefone para conexão à internet, isso tem um determinado custo que faz com que eu limite o uso. E na nuvem é diferente. A nuvem sempre está conectada, sempre está lá. E nunca vai desligar. Em teoria, quase todos os serviços proporcionam um nível de serviço que diz que será 99,9%. Bom, então nunca desligaria. Ao contrário dos telefones, que podem ter essa conexão intermitente, ou seja, pode cair a ligação. Os últimos 2 atributos são os seguintes. Atualmente, os recursos externos de um telefone não necessariamente podemos confiar neles. Pode haver de todo tipo, e isso faz com que devemos ter cuidado com o que utilizamos externamente. E quando pensamos no uso do telefone, podemos associá-lo atualmente ao fato de que aquilo que o telefone proporciona é gratuito. É um conceito que varia com relação à nuvem. E, por fim, a nuvem é um serviço que tem um certo custo. É um custo que tem uma certa escala. A gente paga pelo que usa. Se vocês usam energia elétrica nas suas casas, vocês pagam pelo tempo em que ela está ligada. Se vocês desligam, não vão pagar nada, claro. Bem, com isso, então, apresentamos um primeiro contexto geral para que entendam por que são importantes e complementares. Telefones e a computação em nuvem. Quando falamos de computação em nuvem, talvez vocês pensem em diversos provedores. O que queremos contar hoje é a relevância do Windows Azure. E a mensagem que nós queremos transmitir é que o Windows Azure é a melhor plataforma na nuvem quando falamos de Platform as a Service, plataforma como serviço.
Talvez não tenhamos tempo para mencionar todas as vantagens que existem, mas temos aqui muitas palestras na TechEd e muitas dessas palestras vão estar online para que vocês possam entender quais são todas essas vantagens sobre essa plataforma como serviço que é Windows Azure. E para aqueles que hoje já estão desenvolvendo, e não falo apenas de linguagens Microsoft, como é .NET, e como PH, Java, podem reutilizar todos os seus conhecimentos para fazer coisas muito importantes. O Christian já elaborou vários projetos com computação em nuvem e pode mencionar algumas vantagens que viu nessa plataforma. Como desenvolvedor, o Windows Azure é muito importante. Vocês utilizam os conhecimentos que já têm atualmente para construir as aplicações. Quando muda para um provedor no qual vocês não conhecem bem as linguagens, bem, haverá uma curva de aprendizagem para o desenvolvimento das aplicações. Portanto, isso vai causar um custo extra. Na nossa experiência, o Windows Azure nos ajudou muito. Nós somos desenvolvedores e isso, então, funciona facilmente no nosso caso com a transferência de conhecimentos. Outro ponto interessante é que todas as aplicações que desenvolvemos, isso foi feito para o sistema operacional do Windows Server. O Windows Azure roda dentro dessa plataforma de desenvolvimento. Por isso, nós estamos na vanguarda das últimas evoluções dos desenvolvimentos. O Windows Azure nos oferece toda a estrutura necessária para fazer a implementação fácil dessas novas aplicações. Nós fazemos a implementação do Windows Azure e sempre haverá atualizações automáticas. Nós não temos que nos preocupar com licenciamento, vírus, nem nada disso. Por outro lado, também é importante dizer que o Windows Azure é super escalável, é muito flexível em sua utilização. Ele pode aumentar, pode diminuir, pode ser utilizado da forma que nós quisermos. Podemos aumentar as instâncias, temos um painel de controle. Os serviços são muito intuitivos e facilitam o gerenciamento dos produtos que nós criamos. Outro ponto interessante é que muitas vezes o faturamento dos serviços de nuvem às vezes não sabemos muito bem como as coisas estão sendo faturadas, mas o Windows Azure é bastante intuitivo e também isso vai nos ajudar a saber quanto vamos gastar para fazer uma previsão para saber como podemos nos comportar no futuro. Vamos entrar agora um pouco na questão específica, no ponto específico. Quando queremos começar a desenvolver dentro de um dispositivo e usando como backend a nuvem, nem todo tipo de desenvolvimento ou qualquer tipo de aplicação é mais favorável retirar da nuvem. Alguns cenários. Vamos falar um pouquinho aqui da abstração. Vocês podem ser muito criativos e usá-lo de formas diferentes. Vamos lhes mostrar também uma demo. Eu gosto muito dela e que mostra um pouco essa criatividade. Como é possível juntar o mundo de dispositivos e a nuvem de forma útil e prática. E vamos pensar em qual é esse cenário. Se eu hoje tenho um smartphone, certamente eu posso começar a tirar fotos. Eu hoje tiro uma foto, eu fui passear, estou conhecendo um lugar novo, eu tiro uma foto. Mas o que acontece quando começo a tirar muitas fotos? Um dispositivo não tem capacidade ilimitada. Nesse momento, então, se eu tirasse 1000 fotos, certamente o meu telefone ficaria cheio e eu teria problemas. Uma primeira opção é que essa foto, eu hoje poderia enviá-la para a nuvem. Isso tem muito sentido porque a nuvem
tem esse armazenamento ilimitado. Talvez não sejam apenas fotos, podem ser vídeos, música, filmes. Então, aqui surge um novo espaço. Dentro da nuvem, eu posso ter coleções completas. Isso dá muita versatilidade e posso fazer mais coisas. E quando eu precisar ver alguma dessas fotos ou ter acesso a um desses vídeos, eu posso fazer uma solicitação à nuvem e posso trazê-lo ao meu dispositivo. Então, o meu dispositivo não fica tão carregado assim. Esse é o primeiro passo. É a parte de fazer o armazenamento e o acesso. Depois veremos alguns detalhes técnicos sobre esse ponto. Voltando a isso, não só o Windows Azure permite armazenar imagens e vídeos como se fosse um serviço de fotos. Ele também permite guardar tudo e criar dados estruturados, que são os metadados associados a cada produto ou a cada uma das nossas imagens. E esses dados estruturados podem crescer ou não em função da demanda que nós tivermos. Esses dados também podem ser trocados com outros usuários. Essa informação, portanto, pode ser utilizada ou reutilizada em vários dispositivos, como o iPad, por exemplo, porque o Windows Azure usa protocolos padrões. Vamos ver de que forma é possível consumir esses protocolos. Certo. A primeira questão, então, que é fundamental, como já mencionamos antes, é o armazenamento. Em palavras simples, isso significa de que forma guardamos as coisas na nuvem. Parece simples. Parece que eu posso colocar tudo num banco de dados. Porém, há coisas muito interessantes que oferece essa plataforma atualmente. É a plataforma de storage do Windows Azure. E tem 3 opções muito interessantes. A primeira é Azure Tables. Christian vai falar um pouco sobre o cenário correto para o Azure Tables. Como disse o Armando, quando vocês contratam os serviços do Windows Azure, terão a funcionalidade de armazenar informações de 3 tipos. O primeiro são os tables, depois são os blobs e as últimas são as filas de mensagens. Na questão das tabelas, vocês vão poder guardar informação como se guardasse informação numa tabela de um banco de dados, que vai permitir guardar dados estruturados. E vamos usar um esquema dinâmico que pode aumentar ou se reduzir de acordo com os produtos. E também podemos consumir essa informação através desses dados dinâmicos, através de um protocolo aberto. Vamos fazer um exercício simples para que possam entender como funciona o consumo dessas tabelas. Também temos a questão dos blobs. São objetos binários longos. Esses objetos binários longos servem para guardar informação que não são dados estruturados. Áudio, vídeos, músicas que têm formatos específicos ou formatos criados especificamente para nosso software. Dessa forma, podemos guardar a informação como se fosse um container. Um conjunto de dados estará dentro da informação e nós poderemos consumi-lo. Tem algumas características interessantes. Podemos segmentar os blobs. Digamos que guarda um teradata dentro do Windows para Azure, para que os data centers possam oferecer a informação de forma mais adequada. Bem, esses são detalhes técnicos que veremos para cada uso específico. E depois temos as filas de mensagens. Vocês mandam uma mensagem para o Windows Azure, ela fica numa fila de mensagens e é processada depois de algum tempo. São mensagens assincrônicas, ou seja, vocês mandam a mensagem, o telefone não vai responder imediatamente, vai esperar que elas sejam processadas e depois vai
retornar a mensagem com o serviço de notificação. Essas mensagens se baseiam no mecanismo FIFO. Quem entra primeiro é o primeiro que sai. Quando vamos colocando as mensagens na fila, elas vão sendo processadas. E, além disso, é importante mencionar que as diferenças dessas mensagens, elas vão durar o tempo de espera que elas vão ficar na fila. Na demonstração que nós vamos fazer um exercício parecido. Vamos construir um pedido, será enviado ao Windows Azure, vão ficar na fila. Isso não vai afetar a interface do usuário do telefone. O telefone espera que a mensagem esteja processada e retorne a informação dizendo que terminamos e esse foi o resultado. Como já dissemos, essas são algumas das características de armazenamento do Windows Azure. Porém, em cenários mais complexos, vocês devem ter bancos de dados prontos ou talvez precisem de uma maior escalabilidade. Aqui surge a outra parte da plataforma. É um serviço extra que é o SQL Azure. Quais são as vantagens de utilizar esse serviço para cenários mais complexos, onde seja preciso fazer queries mais avançados e ter uma alta escalabilidade e disponibilidade? Se você estiver já acostumado ao uso de SQL Service, você pode utilizar a contrapartida, que é o SQL Azure, e é possível ter uma experiência excelente e vamos poder conseguir coisas com maior escala que na plataforma do Windows Azure. É importante mencionar que o SQL Azure é a mesma coisa que o SQL Server. Se vocês conhecem o SQL Server, tem a mesma funcionalidade. Podem acessar o Management Studio, tabelas relacionadas, todas as mesmas características. Chegamos então a essa parte, que também é muito importante, ou seja, como funciona atualmente todo esse acesso à base de dados. O Christian vai falar, vai dizer por que isso é importante. Como eu já disse, toda a informação armazenada é pública quando fica dentro da nuvem. Como podemos acessar essa informação? Através de um mecanismo de identificação. Para ambos os serviços, temos um mecanismo específico. Para o Windows Azure, devemos conhecer o nome do armazenamento ou o container onde está guardada a informação, além da senha do elemento que queremos nesse momento. Também temos o SQL Azure. Vocês sabem como é possível guardar o nome de usuário, a senha. E o que acontece? Se você compartilha o segredo, bom, deixa de ser segredo. Isso é muito importante. É muito bom mencionar aqui que quem nos oferece todas essas ferramentas de desenvolvimento são proxies, são estruturas intermediárias que ajudam que não lidemos com toda essa, que não tenhamos que levar todas essas informações até o banco de dados, porque essa informação é fundamental e se nos roubam a informação, depois podem ter facilidade. Bom, fazer coisas como fazem os hackers, portanto, é muito importante ter essas ferramentas porque elas se transformam nesse proxy para cuidar da nossa informação. E já falamos muito, eu acho que agora é importante que vocês vejam uma primeira demo. Christian vai nos mostrar uma das partes que me parece muito atraente na plataforma do Windows Azure. É a questão do OData. Para essa demonstração, eu vou usar um exercício de 2010, feito nos Estados Unidos. Take Care. No banco de dados do Azure, eles puseram um mecanismo de consumo mediante OData. É Open Data Protocol. É um protocolo de dados podemos acessar a informação
contida nesse banco de dados, através das URLs. Vocês escrevem HTTP, vamos ver aqui como é que é. Colocam um URL aqui. Então, vai mandar uma informação. Nesse caso, através da Internet Explorer, vocês podem ver aqui como volta essa informação através de um HTTP, um HTML. Aqui está a informação obtida. O data, sessões, sessions, que estão naquele ano. E aqui temos o speaker com o ID 1618, contém essa informação, como se chama, etc. Essa informação, embora seja legível, é difícil de compreender. Por isso, então, eu baixei um produto que se chama OData Explorer, que vocês podem baixar da internet, que permite acrescentar um serviço específico aqui. Se vocês têm a URL e vocês colocam aqui, põem o nome e tudo muito simples. Aqui já está, então, já baixamos esse serviço, o serviço de Take-It, e aqui são as tabelas que estão dentro desse banco de dados, as coleções. Cada tabela é uma consulta ao banco de dados que retorna através desse pedido de HTTP e é mostrado pelo serviço. Se eu entro nas sessões, por exemplo, eu posso obter o set de sessões e aqui eu obtenho toda a informação. É possível fazer queries adicionais dessa informação, criar filtros das sessões, cujo título contenha Azure, por exemplo. Acrescentamos a opção. Esse é o query que seria acrescentado na URL. Esse é o filtro substring off. Em um determinado momento, se constrói uma aplicação em qualquer dispositivo, não importa a sua versão, o seu sabor, a sua cor, iPhone, iPad, seja o que for, vocês estão utilizando um protocolo padrão HTTP e terão essa informação facilmente e depois terão um retorno em formatos padrões. Pode ser Atom, muito parecido com os feeds das RCS, ou JSON, que é o outro padrão web, e que podem obter também. Dessa forma, se desenvolvem uma aplicação que tem essa informação dentro do Azure, pode consumi-la através de qualquer dispositivo. Esse Open Data é aberto, bom, e é possível que qualquer pessoa possa acessar a seu aplicativo. Então, é preciso criar mecanismos de autentificação, utilizando a mesma estrutura do protocolo HTTPS ou mecanismos de identificação próprios desenvolvidos por vocês. Para terminar esse ponto, eu gostaria de mostrar esta parte do pedido. Vejam só, isso é mandado como um HTTP request, aqui vem a informação padrão. Não precisam mandá-la com um cabeçalho diferente, isso é o que volta. É muito simples, é muito rápido. E uma das funcionalidades que podem consumir diretamente com o Windows Azure. Essa funcionalidade é muito útil quando usamos dispositivos. E é praticamente automática no momento em que a gente usa tabelas no Windows Azure. Isso o torna muito potente, pode ser utilizado a partir de outra plataforma, mas é preciso construir esse protocolo, esse padrão, para poder fazer a mesma coisa. Tendo
tabelas, faz uma tradução automaticamente para o Open Data. Vemos como é importante a questão do armazenamento. E quais são as opções, como essa aqui já mencionamos. Vamos ver agora a identificação. Como eu já disse, isso cada vez fica mais importante com os telefones celulares para poder dar acesso e não obter comportamentos não desejados. Quando pensamos em criar uma aplicação, uma questão fundamental é a identificação. Quem acessa esses recursos? Hoje há várias opções. Temos de escolher a melhor. De acordo com o tipo de aplicação, nós temos várias alternativas. A primeira, acho que era a tradicional. Eu crio a minha própria identificação, minha senha, meu nome de usuário, coloco num token e então os diversos grupos de usuários podem entrar dessa forma. Isso pode continuar sendo feito. Pode ter sentido em algumas oportunidades, mas é importante mencionar que hoje, se você utiliza Azure, você poderá melhorar tudo isso e, inclusive, automatizá-lo como ASP.NET Membership Provider. E você, então, não precisa criar todo esse modelo a partir do zero. Uma das recomendações atuais é usar um sistema de identificação existente. Se você faz algo mais como consumidor, como rede social, bem, existe o Live ID, o Facebook, ou se você fizer algo mais corporativo, permite usar o diretório ativo. A vantagem disso é que não é preciso que o usuário coloque todos os seus dados. Ele utiliza uma dessas plataformas já existentes. Então, vamos usar outra característica do Azure, que é o Access Control, controle de acesso. É possível, então, definir dentro da aplicação quais são as permissões aos grupos de usuários e como é possível aproveitar todo esse mecanismo sem exagerar o desenvolvimento. Essa é a nossa recomendação. Quando pensamos no controle de acesso, para que possam entender de forma mais gráfica, aqui vemos como funciona. Eu tenho aqui o telefone, aqui está o telefone, eu faço uma solicitação ao Access Control e essa solicitação retorna com uma das seguintes opções. Nós aqui nesse exemplo, estamos apresentando algumas coisas que vocês podem fazer, vocês podem escolher uma delas. Mas poderíamos, então, adotar o Windows Live ID, Yahoo, Google, qualquer uma dessas autentificações. E, então, se eu escolho a Live ID, eu vou me conectar a esse serviço e o retorno, então, será uma forma para que eu coloque os dados. Neste momento, já estou terceirizando as informações, mas aqui retorna o token para que eu possa começar a usar minha aplicação. Certamente, posso ter um web role que tem a sua própria lógica. Ele vai tentar identificar se o usuário tem as permissões necessárias. E aqui vai dizer, eu não encontro isso, então eu preciso dar-lhe os dados para que eu possa começar a usar. Essa é a forma como funciona o Access Control, que é muito útil para poder evitar dar alguns passos. O Access Control, o Hotmail, por exemplo, o Hotmail se encarrega de perguntar ao usuário qual é a sua senha e ele, então, devolve o token. E, então, vocês evitam construir um banco de dados do usuário, tudo o que teríamos de fazer, como disse o Armando. E no ponto de registro vai chegar e, bom, o usuário cris@hotmail.com é a primeira vez que ele aparece, então não está no meu banco de dados, mas não é preciso saber o seu e-mail, se mudou seu e-mail, qual é a senha. Isso já é feito diretamente através do provedor gerado.
Bem, vamos ver isso ao vivo. Essa é uma das demos. Vamos mostrar, vamos ver a primeira parte agora, que é a identificação do usuário, para que vocês possam ver como isso funciona. Nós vamos então mostrar o vídeo. O que vamos ver aqui nesta demo, vou entrar nessa aqui, é Babbel. Espera aí, deixa eu sair aqui. Eu tenho que fazer o logout. Então, olha, o que eu estou fazendo aqui é tentar assinar um desses serviços. Aí o Access Control, ele vai dar ele é um API completo que vai verificar e falar com todos os provedores já pré-configurados. Então, se já tiver Hotmail ou Facebook, não importa, vamos usar esses APIs para consumir esses provedores de serviços, trazer o aplicativo. Então, vamos colocar o Facebook e vejam como ele tenta entrar em contato com o Facebook e aí já aparece a tela do Facebook. Aí eu ponho o nome, né, do usuário, a senha. Ou então autorizo a aplicação e rapidamente ele vai carregar. Deixa eu dar um back, vamos voltar à aplicação. Eu já tinha utilizado o Windows Live, né, com esse nome de usuário e senha, mas aí eu saí. O aplicativo me avisa, quer dizer, dentro do storage do usuário, que é um storage isolado, ele guarda as informações do token. Então, quando eu fizer um novo acesso para um serviço específico, já não vou precisar mais me logar, quer dizer, o Windows Live já vai autorizar. Agora, e se eu mudar o nome do usuário, contrassenha? Bom, aí automaticamente ele troca o token. Então, na hora que diz, olha, esse token já não vale mais, troca. E aí você volta a entrar. Então, olha, já vai me dar o acesso ao Windows Live. Tá vendo? Ele já se conectou à aplicação. Pronto, entramos. Já entramos na aplicação. E essa mesma aplicação já traz a funcionalidade para acessar ao banco de dados. Então, com todas as funcionalidades lá. Queria mostrar o código necessário. Ou, se não, melhor a gente faz a demo total e depois a gente mostra os códigos. Melhor assim, gente? Pode deixar para depois o código, assim vocês podem ver a demo completa. Então, vamos voltar lá na apresentação. Porque, olha, o que a gente gostaria de deixar de forma muito clara é que você pode usar diferentes provedores de serviços. O Access Control vai oferecer todos os APIs necessários para consumir a informação desses provedores. O provedor vai ficar com todo o esquema de membership no banco de dados, toda aquela questão de banco de dados, usuários, perfis, papéis, etc. E a aplicação vai ficar só com o token de autorização para o usuário poder consumir a informação. Legal, gente? É isso aí. Então, agora vamos ao terceiro tópico, que também é de grande prioridade ao criar aplicativos desses dispositivos para a nuvem. Agora, por que é importante essas notificações? Bom, basicamente, elas se tornam importantes porque, como existe todo um processamento dentro da nuvem, nós temos que saber se já acabou, se não acabou, qual que é o estado atual, né? Então, todo esse processo que pareceria muito simples, ele acaba se tornando muito importante e já vamos ver quais são as vantagens de se utilizar todo o sistema de notificações. Bom, há duas formas hoje de notificação. Primeiro, que o dispositivo te pergunta: nuvem, e aí? O segundo é que a nuvem diga: dispositivo, olha aqui, ó.
Olha, parece simples, mas cada um desses dois procedimentos tem implicações diferentes. Quando nós pensamos no primeiro cenário possível, então, é o dispositivo que pergunta para a nuvem se há novidades. Vamos usar o exemplo do e-mail, que acho que é o mais simples. Então, a solicitação se baseia em pedidos ou requests de HTTP. Então, você tem lá um cliente do e-mail. Como é que ele sabe se tem correio, se tem correspondência nova? Bom, ele liga para o servidor e o servidor avisa se tem ou se não tem correspondência nova. Se tiver, traz pelo menos o header lá, o cabeçalho, né? Se nós pensarmos no celular, não necessariamente esse seria o procedimento ideal, porque o celular, bom, primeiro tem bateria limitada. Depois, tem conexões intermitentes, né? Liga, desliga. Então, eu como programador, se eu falar, cada 5 minutos, manda lá uma petição para um servidor na nuvem para perguntar se chegou correspondência. O que vai acontecer com o telefone? Bom, a bateria não vai durar nem o dia todo. Porque cada 5 minutos eu tenho que ficar perguntando lá se tem correspondência nova. Pode ser que eu não tenha recebido nenhum e-mail em 4 horas. Então acaba ficando ruim, né? Porque o celular é muito limitado. Se você precisa ficar o tempo todo perguntando para ouvir não o tempo todo, você está desperdiçando recursos. Agora, há situações em que faz sentido ficar perguntando, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma situação no modelo de notificações que a gente acha que faz um pouco mais de sentido para o celular, né? Justamente, ao pensarmos sobre o que o Armando acabou de falar, há 2 modelos de notificação, push e pull. Então, essa que ele comentou é pull, né? A gente vai lá na nuvem e pergunta, e aí, tem novidade? Então, conforme o Armando disse, eu duvido que ele não receba um e-mail em 4 horas. Acho que ele recebe um monte, mas enfim, aquilo que ele explicou. Nós temos várias maneiras de como originar essas notificações. Ou seja, a nossa aplicação pode ir conversar com diferentes serviços. Então, você pode ter o Communications Foundation, ou pedidos, a OData. Os dispositivos podem, digamos, cada 15 minutos ir lá procurar numa tabela, ou enfim, uma coisa desse tipo, para saber se há novas informações. Agora, essas notificações, na verdade, elas são solicitações feitas a diferentes serviços. E os serviços devolvem, lógico, a informação em diferentes formatos. Em geral, o formato SOAP, né? De Object Access Protocol, que em geral é utilizado por esses serviços, mas pode ser o formato JSON, JSON, que também é usado para JavaScript, ou POX, RSS, enfim, vários outros. Entrando aqui na questão da identidade, você pode fazer essas solicitações para 2 tipos de serviços. Ou serviços do Windows Communications Foundation, né, que é o WCF, que publica informações sobre qualquer tipo de dados. Em geral, ele funciona como máscara, né, só uma fachada. Então, os serviços se conectam a vários bancos de dados, consomem informação dos bancos de dados e pode mostrar essa informação. É interessante porque esses serviços podem ter diferentes camadas. Então, uma camada lá de negócios, que traz a informação já traduzida em termos de negócios, informação de várias fontes de dados, e você recebe lá os dados no retorno. Outra questão importante dos serviços do WCF é que eles são serviços abertos. São protocolos padrão, como HTTP, para consumir esses dados. Então, essa é uma grande vantagem, né, como os Wymans. E, da mesma forma, temos o Open Data Protocol. Nós já até fizemos uma pequena demonstração e já mencionamos. E, conforme dissemos, utilizando o protocolo HTTP, podemos expor a informação de diferentes coleções ou acervos de dados
e mostrá-las e consumi-las nos celulares. Então, o celular faz uma solicitação do tipo pull, ele faz essa petição por HTTP para a OData e recebe de volta a informação solicitada. Outro esquema parecido são os feeds, né, de RSS, que é um canal que fica aberto e cada vez que há uma mudança, ele manda... Ele faz uma varredura nos canais subscritos e manda os feeds. E essa informação, então, chega ao celular do usuário. Todos esses serviços, URL, Open Data Protocol, todos esses tipos de comunicação é feito através do WCF, utilizando o padrão, que é o protocolo HTTP, ou outros específicos, por exemplo, se for formato binário ou outro formato. É, isso mesmo. Outro sistema de notificações que nós temos, e é o que nós queremos que vocês conheçam, porque nós achamos que ele é muito mais adequado para o celular. É quando é a nuvem que avisa o dispositivo. Então, esse é muito mais interessante para o celular, porque a nuvem diz, olha, acabei, esse é meu status, e para que serve isso? Bom, para consumir menos banda larga, que para o celular é fundamental. E também diminui o gasto da bateria, né? Agora, qual é o custo que você tem que pagar? É que hoje em dia você não tem garantia de entrega. Então, de repente, você vai precisar incluir aí um sisteminha de controle. Agora, nessa modalidade, nós temos 3 tipos de notificações que vêm no Windows Phone e que são muito parecidas com o resto dos dispositivos, tanto de Android como de iPhone. A primeira é RAW, quer dizer, é a mensagem como vem. Então, chega lá uma notificação e você tem que fazer o parse para mostrar a imagem como foi definido. Depois o toast, que é aquela mensagenzinha do usuário mais bonita, né, mais adequado para a plataforma, e o tile. O tile, na verdade, é só do Windows Phone. Esses quadrinhos, esses quadrinhos que aparecem no Windows Phone, que faz parte da interface gráfica, são tiles vivos, quer dizer, eu tenho informação viva sobre o status e conecta com a internet. Então, aqui nós temos o esquema. Como é que funciona lá o push, as notificações por push. Acabou o tempo e eu queria mostrar uma demo ainda para vocês. Olha, nós temos um serviço que chama Push Notification Services. É o Windows Phone que tem isso, né, para o Push Client. Então, na verdade, você se inscreve no Notification Server e cria um canal. E esse canal fala com o nosso web service ou com o que vai receber a notificação e ele devolve a notificação para o celular. Vamos fazer a demo? Eu acho. Eu queria fazer a demo ao vivo para vocês poderem ver mesmo as notificações aqui. E nós queríamos dizer também que há ainda outro standard de notificação e nos toolkits, nas caixas de ferramentas, vocês já têm separados para poder usar mais rapidamente. Então, vamos entrar aqui na demonstração. Então, 3 tipos, a gente pulou os slides, mas acho que o mais fácil é que vocês vejam funcionando mesmo na vida real. Uma aplicação do Windows Phone. Então, esse serviço é um serviço da nuvem, né? É a ele que você quer se conectar, está aqui nesse URL, está vendo que eu estou lendo. Serviço 1. Ele tem, olha, 3 métodos que aparecem aqui. Um é Push Raw Data, que vai trazer dados brutos, né? HTML puro, ou XML como tal. Push Toast, ele vai mandar o toast, que é outro tipo de notificação. E o Tile, que são aqueles tijolinhos, aqueles quadradinhos vivos. Vamos rodar aqui a aplicação, mostrar o código bem rapidamente.
No código que a gente tem aqui, é a subscrição, a gente vai fazer a assinatura usando o dispatcher. Aqui, ó. Shell Titlebound para ligar o domínio. Faço a minha subscrição e pronto, gera um canal. O canal vai mostrar nossa conexão ao domínio e a gente vai conseguir gerar. Vamos rodar o aplicativo e aí vocês vão ver como funciona. Agora, já fizemos a subscrição ao canal. E o que eu vou ver é o seguinte. Vai ser a descrição da mensagem. Então, o que eu vou enviar é um raw data, dados brutos. Sim, vamos invocar a mensagem. Eu vou deixar aqui a aplicação e vou dar um start. Um tile notification. Vamos colocar a mensagem. Vamos ver se voltou tudo bem. Aqui a mensagem. Então, aqui mandou a notificação, esse é o toast, que aparece e desaparece. Está vendo que o aplicativo não está rodando? Quer dizer, ele está rodando por trás. Vamos ver o tile. Quem tem Windows Phone, vocês já devem ter visto, né, que quando vocês recebem uma mensagem do e-mail, aparece ali o íconezinho, né? 99 mensagens novas para você, olha aqui, ó. Está dizendo aqui que você tem 99 mensagens novas. Você pode mudar também a imagem, né, daquele quadradinho. Então, nós estamos nos inscrevendo ao serviço do Windows Communications Foundation, do WCF. Eu estou fazendo isso interativamente, né, mandando as mensagens ao serviço. Mas esse serviço, na hora que ele está com o Notification Services, ele está enviando no aplicativo. Vejamos agora um exemplo de uma aplicação um pouquinho mais completa, que é a última demo hoje, para que vocês vejam como nós podemos aproveitar tudo isso que explicamos antes. Pois é, olha, aqui a gente tem uma aplicação desenvolvida em Windows Phone. O nome dela é esse aqui. Vocês já viram isso antes, mas a minha pergunta é, essa aplicação, ela tira uma fotografia, digamos, de um texto, que esteja em alguma linguagem. Eu vou agora usar essa folha que está em português, é uma propaganda, e eu vou tirar uma fotografia do texto, tá? O que a aplicação vai fazer, ela tem um serviço de OCR na nuvem e também guarda a foto na nuvem. Claro, seria difícil fazer isso no próprio telefone, né? Porque nós ocuparíamos os recursos de uma forma não ideal, quer dizer, haveria desperdício de recursos, porque o telefone é multifunção. Então, agora, vamos dizer aqui que a linguagem original do texto é português, né? Tem que trocar aqui, tá vendo? E daí a gente quer traduzir de português para espanhol. É um serviço que hoje em dia é muito bom ter na nuvem, né? Você não vai ter tudo isso rodando no seu celular. Não é melhor em inglês, gente, porque espanhol e português não tem graça, é quase igual. Agora, o que acontece aqui com esse serviço? Você envia, aí chega na fila de mensagens, é processado e vai gerar o serviço. Agora, aqui, como eu disse antes, olha, ele já está subindo a foto e traduzindo de português para inglês. Se vocês quiserem ver a aplicação, quando a gente terminar, não tem problema, podem ficar na sala e a gente fica mais um pouquinho aqui olhando. Então, sobe a foto, automaticamente ele não faz automaticamente. Por quê? Porque tem que processar. Então, depois do processamento, volta a notificação e pronto. Então, aqui, ó,
Está dizendo que a disponibilidade, tal, desempenho. Desempenho da disponibilidade, segurança, host, Microsoft e o host estão juntos. Bom, tudo bem, vai. Não é, assim, a melhor tradução do mundo, né? Mas você está usando 2 serviços. Um é o serviço de tradução do Ping e também outro do OCR. Está mostrando aqui o Armando que tudo isso, quer dizer, toda a imagem fica guardada na nuvem. E aí vocês podem subir diferentes fotos e guardar como um arquivo histórico. Esse exemplo é muito interessante. Nós aqui podemos unir computação na nuvem com o poder de processamento do celular. Agora já não vai dar para entrar em detalhes porque acabou o tempo, mas olha, dê uma olhada no site do Windows Azure para celulares, é esse link que aparece aqui. E aqui vocês podem encontrar todas as ferramentas para fazer o download para iOS, Android, Windows Phone e recomendamos que aprendam a usar o Windows Azure. Se a sua empresa ainda não trabalha tanto com a Microsoft, preparem-se para ser nossos parceiros. Por último, vamos sugerir que entrem neste site da TechNet que tem os recursos para desenvolvedores e profissionais de TI. Negócio muito simples. Só passa o TAC, respondem 3 perguntas e já podem ganhar prêmios no final. Agradecemos a todos por sua atenção. Queremos agradecer a todos que estão conectados online. Muito obrigado por sua presença. Obrigado a todos. Boa tarde.